Gravando. Obrigada, Oswaldo. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 15 de março de 2024, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tavares, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes e doutor Antônio Tortello, representante fiscal. Registro também a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos. Os doutores, só um minutinho, que agora eu preciso abrir o arquivo. O doutor Michel Hernani Noronha e doutor Luiz Fernando Lessa. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Nossa. Então, dando início ao julgamento dos processos, o primeiro é 41.51.045, Embras Instrumentação, processo de relatoria do doutor Silag. Doutor Silag está presente, doutor Luiz Fernando, pelo Solidário, para a realização de sustentação oral. Se o senhor puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o doutor Luiz Fernando. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Trata-se de um recurso ordinário, como... O som está bem baixo, João. Eu não sei como é que eu consigo... Vou tentar falar mais alto, eu não sei como eu consigo aumentar o volume aqui. Você consegue colocar o fone? Quando você estava com o fone, estava melhor. Coisas da modernidade, tá vendo? Sem áudio, Tony. Falando sozinho. Está melhor agora? Melhorou um pouco. Melhorou. Está melhor? Tá. Melhorou Agora sim. É que isso esquenta, mas tudo bem. É um recurso ordinário, e como já antecipado pelo patrono, apenas, na verdade, é o representante da Solidária, o do Marco S.A. Serviços de Comércio Internacional, que vai realizar a sustentação oral, porque desde o início a autuada, Embras Instrumentação Limitada, não sequer inaugurou o contencioso, sendo que a Solidária é que entrou com a defesa, impugnação e depois recurso ordinário, está comparecendo aos autos. Bom, trata-se apenas de uma acusação, que é a falta de pagamento por meio de guia de recolhimentos especiais, referente ao ICMS das declarações de importação, em operação de importação de mercadoria do exterior sob o regime de drawback, na modalidade de suspensão, tendo em vista que não foram cumpridas as condições que concederiam direito ao contribuinte do benefício fiscal, da isenção. Acho que não há nenhum incidente processual assim, relevante a ser comentado, então eu agradeço e devolvo a palavra à presidente. Obrigada, doutor João. O processo já está aberto para eventual edição. Eu passo a palavra, então, para o doutor Luiz Fernando. Ilustre senhora presidente, bom dia. Cumprimento a todos na figura do ilustre juiz relator, representante fiscal, bom dia a todos. Eu inicio a minha exposição me baseando em duas premissas que eu acho que são muito importantes para o julgamento desse recurso. Primeira premissa é que, a partir do que se observa do relato da infração e de tudo que levou à autuação, não se questione em nenhum momento o direito que a Embras tinha, como contribuinte e como importadora,
a isenção do ICMS no momento do desembaraço aduaneiro. Tanto isso é verdade que em todos os processos de importação, em todas as leis relacionadas, a Embrasa ela obteve a competente autorização da Cefaz por meio de guia, né? O fiscal anexou da relação das DIs 20 processos completos de importação. Além disso, ele anexou as DIs e os extratos do drawback, como apontou o relator, que ela era beneficiária do drawback, que demonstra que no momento da importação e no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria, ela era beneficiária, ela tinha direito à isenção, e isso foi reconhecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Segundo ponto importante é que a circunstância fática que desencadeou a atuação da fiscalização foi justamente o descumprimento por parte da Embras, no momento superveniente, do pressuposto do drawback, suspensão, qual seja a reexportação das mercadorias importadas por meio dos produtos que deveriam ser acabados e deveriam ser submetidos à exportação. Então, eu até peço verem aqui o relato da fiscalização responsável pela autuação. Ela diz o seguinte, aspas, verifica-se que todos os atos concessórios emitidos para o contribuinte, quando não cancelados ou indeferidos, se encontram em situação de inadimplemento total, quando não houver nenhuma exportação que comprove a utilização da mercadoria importada, conforme o artigo 174 da Portaria CSEX número 23 de 2011. Em outras palavras, o contribuinte Embras não cumpriu os requisitos posteriores da isenção na importação de utilizar o insumo importado para produzir mercadoria a ser exportada, não fazendo assim jus à manutenção da isenção. Chama atenção para os seguintes trechos: o contribuinte não cumpriu os requisitos posteriores da isenção na importação, de utilizar insumo importado, não fazendo jus à manutenção da isenção, ou seja, não se questiona que no momento do desembaraço aduaneiro, a Embras ela tinha direito, e repito, reforço, ela tinha direito à isenção do ICMS da importação, e isso foi devidamente reconhecido e autorizado pela própria Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Por que se atribui a solidariedade à Embras? A Embras, na qualidade de recinto alfandegado, ela liberou a mercadoria mediante a comprovação da exoneração do ICMS e ela entregou com notas fiscais de entrada que foram emitidas por um outro estabelecimento da Embras. A atribuição da solidariedade, portanto, ela está motivada na entrega da mercadoria para destinatário diverso da figura do importador. Essa conduta que constitui um equívoco praticado por parte do recinto, ela não é determinante e ela não é vinculada ao aspecto infracional que motivou a lavratura do auto de infração. Ainda que a Eudimarco, na qualidade de recinto, pudesse ser, e de fato ela foi, porque existe um outro auto que foi lavrado pela multa por descumprimento da obrigação acessória, que está definida no artigo 85, inciso 3 da linha G do regulamento, pela entrega, mas a conduta da Eudimarco determinante, pelo contrário, no momento, repito, no momento do desembaraço aduaneiro das mercadorias, a Embras ela tinha direito à isenção, ela liberou as mercadorias com isenção, e isso foi devidamente autorizado pela Cefaz. O fato que desencadeou a infração foi o momento superveniente do qual o recinto alfandegado ele não tem qualquer tipo de ingerência e de conduta. Nesse contexto que a gente precisa analisar a figura da atribuição da solidariedade, a viabilidade ou não da atribuição da solidariedade. Quando a gente olha a regra da solidariedade contemplada no artigo 9º eu não sei se, o doutor junto aí, da lei 6374, ela fala da questão da solidariedade, e essa regra ela foi introduzida por uma lei de 2006, cuja exposição de motivos ela de iniciativa, a lei projeto de lei de iniciativa do governador do Estado de São Paulo à época. Eu vou pedir também, Vênia, para fazer uma reprodução de um trecho dessa exposição de motivos. Ela fala o seguinte: o artigo 12, parágrafo 2º da Lei Complementar Federal 87, já dispõe que o estabelecimento depositário da mercadoria importada somente pode entregá-la ao importador após o desembaraço aduaneiro, ser autorizado pelo órgão responsável pelo ato, após comprovação do pagamento do ICMS devido. Ocorre que a Receita Federal tem editado instruções normativas atribuindo ao recinto alfandegado a obrigação de promover o desembaraço aduaneiro
após exigir a comprovação de pagamento. Ou seja, ela está muito mais atrelada à questão da prova do pagamento do imposto no momento do desembaraço aduaneiro e a autorização do órgão responsável para que possa haver o desembaraço aduaneiro da mercadoria. No momento em que houve o desembaraço, a despeito da emissão da nota por outro estabelecimento, havia autorização da Cefaz para que o importador retirasse as mercadorias e desembaraçasse sem o recolhimento do ICMS. O que mostra que, na leitura que nós temos que fazer do caso, trazendo a aplicação da regra da solidariedade prevista na lei estadual ao caso concreto, a gente não consegue delinear a aplicação dessa regra para atribuir a solidariedade para o recinto, porque ele não tem qualquer conduta que é decisiva ou é determinante na infração praticada pelo contribuinte no caso que nós estamos apresentando aqui para vossas senhorias. Aqui, ainda que tenha havido um equívoco, que, repito, é passível de uma multa e que foi aplicada essa penalidade contra a Edmarco, ela, na essência, ela entregou a mercadoria para o responsável patrimonial pela mercadoria e pelo pagamento dos tributos, no final das contas, porque, a despeito de ter entregue por outro estabelecimento, mediante nota de entrada emitida por outro estabelecimento, quem recebeu as mercadorias foi o próprio importador, que responde patrimonialmente pelo imposto. Então, essa conduta da Edmarco, no caso, ela não é determinante, ela não tem vinculação com esse fato, com esse ato infracional que motivou a lavratura do auto de infração que nós estamos discutindo. Apenas um último ponto que eu queria tratar ainda sobre o aspecto da solidariedade, é que quando a gente olha o racional da norma e a capacidade legiferante do Estado para tratar sobre matéria tributária, sem aqui entrar no mérito se a norma é constitucional ou não é esse o objetivo, até porque vossas senhorias não podem examinar esse aspecto. Quando a gente olha a questão do aspecto da conformidade da lei estadual à Constituição e à lei complementar, a gente tem que ter em mente o seguinte: primeiro, o Estado ele tem competência concorrente para legislar sobre matéria tributária com a União, de acordo com o artigo 24 da Constituição. Segundo, essa competência concorrente ela não é ampla e ilimitada, ela é limitada. Qual é o limite imposto por legislador estadual? A própria Constituição limitou ao estabelecer a competência da União para disciplinar sobre norma geral de direito tributário por meio de lei complementar. Então, a limitação da lei estadual a disciplinar sobre matéria tributária, ela tem que estar limitada ao que está previsto no Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, por outro lado, quando ele fala da responsabilidade por infração de terceiro, ele trata especificamente dessa matéria nos artigos 134 e 135. E o Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes analisando leis estaduais no contexto da responsabilidade, ele sempre disciplina e sempre trata do aspecto de que a hipótese de responsabilidade ela tem que estar adequada às regras do 134 e do 135. Olhando o caso do recinto, a gente não consegue incluí-lo no 134, não há nenhuma hipótese do 134 que se amolde a essa figura da responsabilidade solidária do recinto. O que nos resta aqui é entender que a responsabilidade do recinto ele estaria vinculada às disposições do 135, especificamente no que tange a conduta dolosa, a conduta praticada pelo recinto. No presente caso, não há nada, absolutamente nada, que possa atribuir ao recinto alfandegado qualquer tipo de conduta, sequer culposa, para efeito de atribuição dessa infração que foi praticada pela Embras, porque a Embras, repito, no momento em que ela desembaraçou, ela tinha direito à desoneração do ICMS, essa desoneração foi devidamente vistada e reconhecida pela própria Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A infração por ela praticada se deu no momento superveniente, quando ela não comprovou a reexportação das mercadorias importadas, que era o pressuposto do drawback suspensão. Nesse contexto que não se justifica, no presente caso, a atribuição da solidariedade. É aqui que eu pleiteio para vossas senhorias o provimento do recurso ordinário para afastar a solidariedade que foi atribuída a Edmarco, porque ela não é praticável no presente caso. Muito obrigado. Doutor Luiz Fernando, parabenizo pela sustentação oral e devolvo a palavra para o doutor João Silari. Obrigado. Vocês conseguem me ouvir assim? Cumprimento o patrono pela sustentação oral e vou expor o meu voto.
Bom, como já foi apresentado, as operações de importação foram realizadas com suspensão do imposto na modalidade drawback, desde que, para isso, deveriam ser cumpridos os requisitos do artigo 22 do anexo 1 do regulamento do ICMS. Como não foram observadas essas exigências, daí teve como consequência a lavratura do presente auto. As importações foram realizadas nos exercícios de 2017, 18 e 19, tendo sido autorizadas por atos concessórios constantes da relação atos concessórios e respectivas declarações de importação. No entanto, verifica-se no extrato de baixa dos atos concessórios, obtido por meio de consulta ao sistema Drawback Web, que é do governo federal, trago o link aqui do Siscomex, e que foi juntado às folhas 24 a 35, percebe-se que todos os atos concessórios que foram emitidos para a Embras foram cancelados ou indeferidos ou encontram-se na situação de inadimplemento total, sendo que inadimplemento total é quando não há exportação que comprove a utilização da mercadoria importada, conforme o artigo 174 da portaria CSEX, número 23 de 2011. Ou seja, quando isso ocorre, esse inadimplemento total, quando o contribuinte deixa de cumprir os requisitos exigidos para ter direito à isenção, ao não utilizar o insumo importado na produção de mercadoria a ser exportada. E, nesses casos, perde, portanto, o direito à isenção do imposto. E acrescenta-se que também não foram encontradas notas fiscais de entrada emitidas pelo estabelecimento importador correspondentes à parte das operações de importação efetuadas e informadas nas declarações de importação. Em consulta ao sistema de controle de importação da Secretaria da Fazenda, foi constatado que o contribuinte Eudimarco S.A., Serviços de Comércio Internacional, que é um depósito em recinto alfandegado, foi o responsável pela entrega das mercadorias importadas pela Embras, sem que houvesse a devida emissão de nota fiscal de entrada pelo importador. Assim, observou-se o descumprimento do parágrafo 3º do artigo 22, anexo 1 do regulamento. E conforme o relatório circunstanciado, a Embras teve a sua inscrição estadual suspensa em 19 de setembro de 2018, e sendo solicitada a baixa da inscrição em 5 de abril de 2019. Diante desses fatos, a empresa, a Embras, assim como seus sócios, foram devidamente notificados a comprovar a ocorrência das exportações ou a efetuar o recolhimento do imposto referente à entrada das mercadorias importadas. E constata-se que as notificações não foram atendidas. Em seguida, a Eudimarco foi notificada a apresentar, entre outros documentos, cópia do extrato das respectivas declarações de importação e comprovante de importação, comprovante de recolhimento do ICMS ou, se fosse o caso, comprovante da sua exoneração. E também nota fiscal de entrada emitida em nome do importador e cópia da via original ou documento eletrônico do conhecimento de carga referente ao transporte das mercadorias das respectivas declarações de imposto, de declarações de importação, do recinto alfandegado até o endereço do importador. Em atendimento a essas notificações, a Eudimarco apresentou documentos referentes às DIs relativas ao ano de 2019. Nessas DIs, a Eudimarco consta como recinto alfandegado e a despeito de as importações terem sido efetuadas pela matriz da empresa, foram apresentadas notas fiscais emitidas por estabelecimento diverso, procurando justificar a entrega das mercadorias. Verifica-se que o estabelecimento emissor dos documentos fiscais é uma filial do contribuinte que se localiza em outro estado, em descumprimento à Instrução Normativa da Receita Federal número 680 de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, condicionando a entrega das mercadorias à apresentação de nota fiscal de entrada emitida em seu nome, conforme os artigos 54 e 55. E para efeito de cumprimento de obrigação tributária, entende-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular, nos termos do artigo 15 da Lei 6.374. E destaca-se que o artigo 125 do Regulamento do ICMS estabelece que a mercadoria de procedência estrangeira, que se entrar em estabelecimento importador, for por ele remetida a terceiro,
deverá ser acompanhada de nota fiscal por ele emitida, com a declaração de que a importação sairá diretamente da repartição federal, que tiver sido desembaraçada. O parágrafo 4º do artigo 125 prevê que a entrega de mercadoria remetida a contribuinte deste Estado poderá ser feita em outro estabelecimento pertencente ao mesmo adquirente, mas isso quando ambos os estabelecimentos do adquirente estiverem situados neste Estado. Observa-se que o contribuinte deve emitir a nota fiscal no momento em que entrar no estabelecimento, real ou simbolicamente, a mercadoria importada do exterior, conforme o artigo 136, inciso L, do regulamento. E, no entanto, a importadora, a Embras, não emitiu uma nota fiscal de entrada sequer para as operações de importação compreendidas neste auto de infração. As notas fiscais foram emitidas pelo estabelecimento filial, que se localiza em outro estado, portanto, não atendendo o artigo 136 do CTN. E assim, a solidariedade do recinto alfandegado, que promover a entrega de mercadoria importada do exterior com destino a estabelecimento diverso daquele que a tenha importado, encontra fundamento no artigo 9º da Lei 6.374. Portanto, eu entendo restar caracterizada a responsabilidade solidária da Eudimar. E salienta-se que a solidária reconhece o cometimento da infração apontada no auto de infração ao confessar ter liberado as mercadorias para estabelecimento diverso ao do importador. É disso que a solidariedade decorre de lei e não sendo necessária a comprovação do dolo. Em conformidade com o artigo 136 do CTN, em matéria tributária, a responsabilidade é objetiva. Não se sustenta o argumento da solidária de que a Secretaria da Fazenda teria se equivocado ao vistar as guias de recolhimento especial, em razão de estabelecimento da Embras, importador, já ter a sua inscrição estadual cassada por ocasião das operações de importação, objeto deste auto. O auditor fiscal autuante já havia apreciado detidamente, rebatido a questão, as folhas 430 a 1433, esclarecendo que a portaria CAT 59 de 2007, que vigia a época dos faturadores, previa a possibilidade da concessão automática do visto eletrônico, dispensando a necessidade de apresentação prévia dos documentos que seriam normalmente exigidos para sua concessão na guia de liberação. Entretanto, a concessão de visto com a apresentação presencial dos documentos necessários não garante nenhum efeito homologatório, sujeitando-se o importador, adquirente ou responsável solidário ao pagamento do imposto das penalidades e dos acréscimos legais, na hipótese de ser constatada a obrigatoriedade do recolhimento do tributo na operação descrita no documento, conforme o artigo 13 da Portaria CAT 59 de 2007. E não procede também a alegação de que deveria ser aplicado ao presente caso o disposto no artigo 112 do CTN. Aqui não subsiste qualquer dúvida quanto à natureza da infração ou às penalidades aplicadas, não havendo que se falar em interpretação da lei tributária da maneira mais favorável ao acusado. Igualmente despecienda a alegação de que a situação fática objeto do auto de infração não se subsome à responsabilidade tratada nos artigos 134 e 135 do CTN. Ocorre que a responsabilidade solidária encontra a previsão no artigo 124, inciso 2 do CTN, que diz que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. Considerando-se que a Eudimar é responsável pelo pagamento do imposto devido pela entrega de mercadoria importada do exterior, estabelecimento diverso daquele que a importou, por solidariedade, com fundamento no artigo 9º da Lei 6.374, resta cristalino aplicar-se a este caso a responsabilidade solidária disposta no artigo 124, inciso 2 do CTN. A doutrina e a jurisprudência de outros tribunais trazidas aos autos não militam em favor da solidária, conforme já havia sido esclarecido pela representação fiscal, as folhas 1524, a jurisprudência do Poder Judiciário não vincula a decisão na esfera administrativa. Ausentes súmulas vinculantes, decisões emitidas pelo STF em sede de controle de constitucionalidade. Não prospera também a alegação de que o auto deveria ser cancelado porque os valores correspondentes ao imposto, ao ICMS das importações, já teriam sido constituídos, não devendo o imposto ser constituído através de lançamento de ofício por meio da lavratura de auto. O ICMS é imposto cujo lançamento se dá por homologação em que o próprio sujeito passivo declara a ocorrência do faturador e antecipa o pagamento.
sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme o artigo 150 do CPI. Nesse sentido, o ICMS deveria ter sido pago no momento do desembaraço aduaneiro, conforme o artigo 115, inciso 1, alineado ao regulamento do ICMS. Alternativamente, o ICMS deveria ter sido recolhido pela Solidária, com os acréscimos legais devidos, no momento em que foram descumpridos os requisitos exigidos para o direito à isenção do imposto na importação realizada na modalidade drawback. Tendo sido constatado que o contribuinte deixou de recolher o ICMS devido pela importação, o auditor fiscal, autuante, corretamente exerceu o poder-dever de constituir o respectivo crédito tributário por meio da lavratura do presente auto, que se constitui em atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN. Com relação a questionamento dos juros moratórios, eu digo que, de acordo com a súmula número 10 revisada desse tribunal, os juros devem ser reduzidos a taxa Selic apenas para os faturadores anteriores a novembro de 2017, uma vez que para os faturadores posteriores, ou seja, a partir de 1º de novembro de 2017, os juros já são calculados conforme a taxa Selic pelo sistema da Secretaria da Fazenda, por ocasião da lavratura do auto de infração. E, como se constata no demonstrativo de débito fiscal, os fatos geradores compreendidos no auto de infração presente auto ocorreram a partir do exercício de 2018. Portanto, os juros moratórios já haviam sido calculados de acordo com a taxa Selic. E não cabe também questionamento com relação à atualização da base de cálculo das multas, que é matéria já assimilada por esse tribunal, conforme a súmula número 13. Assim, diante de todo exposto, conheço do recurso ordinário, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto, presidente, senhora presidente. Obrigado. Doutor João, parabenizo pelo voto. Uma análise bem detalhada do processo, mas eu ainda estou olhando aqui algumas coisas. Doutora Maria Helena. Bom dia a todos, aos meus colegas, doutor João, doutor Flávio, representação fiscal doutor Tony, ao advogado doutor Luiz Fernando, parabenizo pela sustentação. Analisando o voto do doutor e os autos, eu acho que ele foi bem conciso, bem preciso na análise. Eu vou acompanhar, presidente. Perfeito, obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Flávio. Sem áudio. Bom dia a todos. Eu parabenizo aí o doutor Luiz Fernando Lessa pela sustentação oral, o doutor João Carlos pelo voto, muito bem analisada a questão da legislação incidente. O que me chamou a atenção nesse processo é a questão do auto de infração ter sido lavrado contra uma pessoa jurídica cassada. Então, o auto de infração ele foi lavrado contra uma pessoa jurídica cassada em 2018. Aí, em 2022, foi lavrado esse auto. Eu tenho dúvidas em relação, me parece que a posição do Tribunal de Impostos e Taxas seria para, nos casos que a pessoa jurídica cassada equivale à extinção da pessoa jurídica, né? Que a identificação aí do sujeito passivo, nesse caso, deveria ter sido realizada sobre os sócios da empresa cassada e não sobre a empresa. Então, o que me chamou a atenção nesse processo é esse ponto aí. E eu tenho dúvidas, o doutor Luiz Fernando, no recurso dele, ele traz essa informação da cassação, mas não traz esse argumento aí. Agora, como se relaciona a questão de identificação do sujeito passivo,
eu gostaria de analisar melhor esse processo aí para ver a possibilidade de reconhecimento de ofício disso, com base na informação que consta do recurso da pessoa jurídica ter sido cassada, né? Ele traz a informação, mas não faz o pedido, mesmo porque não fala em nome da parte cassada, né? E não é apenas uma questão formal, a gente observa aí no processo que a empresa não consegue se defender por estar cassada, né? Ela não consegue protocolar a defesa. Também tenho dúvidas em relação a essas notificações feitas aí em 2022, sobre uma pessoa jurídica cassada em 2018, da validade dessas notificações, da forma como feita, aí, encaminhadas via postal para o endereço, enfim. Eu acho que tem umas questões preliminares aí, antes de entrar na questão da responsabilidade solidária em si, que eu também eu achei bastante fundamentado aí o voto do Dr. João Carlos, mas me parece que a parte que cabia à empresa realmente seria analisar essas guias de desoneração aí. Não sei, o cadastro dessas empresas de importação, se não me engano, chama Radar, o sistema da Receita Federal, geralmente se cadastra um estabelecimento por CNPJ só, né? Eu não sei se caberia ao armazém fazer essa fiscalização de para qual estabelecimento vai ser emitida a nota. Eu gostaria de olhar com mais atenção esse ponto também. Certo, doutor Flávio. Bem observado. O senhor, deixa eu ver só aqui, deixa eu só voltar lá para o processo. Já pediu, o doutor João já registrou, se o senhor quiser pedir vista. Representação, prefere se manifestar no retorno? Eu gostaria de falar agora, senhora presidente, bem rápido. Primeiro, bom dia a todos. Eu gostaria de começar cumprimentando a eficiente sustentação oral feita pelo advogado da Solidária, bem como ao voto emitido pelo relator, Dr. Silag. A meu ver, e no ver da representação fiscal já expresso nas contrarrazões ao recurso ordinário apresentada nos autos, o doutor Silag, em seu voto, tratou de todos os assuntos trazidos no recurso da ordinária, no recurso da solidária, não deixando nenhum ponto fora da apreciação. Com relação ao questionamento do Dr. Flávio, me parece que tem duas questões aí. Primeiro, que ele já notou isso não foi trazido aos autos, né? A segunda é que me parece que a inscrição estadual, mesmo quando cassada, não determina o fim da personalidade jurídica daquela empresa, né? A inscrição estadual não empresta a personalidade e nem retira a personalidade jurídica de nenhuma entidade, né? Então, me parece que essa questão ela envolve também a apreciação do fato de que a inscrição estadual não determina a existência da personalidade jurídica da empresa. E se ela não determina, a ausência dela também não pode significar o fim daquela personalidade jurídica. Então, são com essas considerações que eu gostaria de devolver a palavra à senhora presidente. Obrigado. Muito obrigada a representação. Bom, o doutor Flávio, então, requereu vista, eu acabei de conceder, então, doutor Luiz Fernando, esse processo está em vista com o doutor Flávio. Numa próxima sessão que esse processo vier a ser pautado, se o senhor quiser acompanhar, o senhor já sabe o procedimento para requerer aí a participação. A sustentação oral já foi realizada, então, a próxima oportunidade seria seu acompanhamento mesmo, tá bem? Tá bem, senhora presidente, muito obrigado pela
pela atenção de todos e um bom dia e bom trabalho para todos. Muito obrigada, doutor, para o senhor também. Então, encerrar julgamento. Tudo bem, vamos lá. Então, agora o próximo processo é o último da pauta, 41.51.781, Oi S.A., processo também de relatoria do doutor Silag. Está presente, cadê o doutor, que eu perdi o doutor aqui? Doutor Michel. Bom dia, doutor. O doutor João vai fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o senhor para a realização de sustentação oral, tá bem? Obrigado. Obrigado. Trata-se de um recurso ordinário que contém também apenas uma acusação, que é a de realizar prestação de serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago, desacompanhada da primeira via de documentação fiscal. O recurso ordinário decorre de ter sido julgado procedente ao auto de infração na primeira instância. Eu acho que é o suficiente. Devolvo a palavra, senhora presidente. Muito obrigada, doutor João. Doutor Michel, com a palavra. Bom dia, presidente, doutor Isabel. Bom dia, doutor João, todos os demais presentes. Primeiro, doutor Isabel, eu aqui defendo os interesses tributários da Oi, mas confesso que todos nós passamos por momentos de certa insatisfação com as operadoras, né? Eu vou buscar ser bastante sucinto aqui, como o doutor João disse, a acusação é uma só, é bastante objetiva e, basicamente, o que nós queremos demonstrar aqui é que essa acusação de prestar serviço desacompanhado de nota fiscal, e aqui nós estamos falando da prestação de serviço pré-pago, é absolutamente incompatível com a multa que foi aplicada, né? Vou fazer vou compartilhar a tela aqui, só para que os senhores possam acompanhar. Vejam a acusação que consta no relato fiscal. A acusação, a conduta, né, do contribuinte apontada aqui como irregular é deixar de imprimir e entregar a primeira via da nota fiscal ao seu cliente. Essa é a acusação fiscal. E por que foi lavrada essa autuação? Porque a autuação diz que a empresa não estaria dispensada dessa entrega da primeira via, da entrega da nota física ao seu cliente, porque ela não teria cumprido todos os requisitos da portaria CAT 121. Basicamente, essa portaria diz que a empresa precisaria disponibilizar automaticamente todas as notas no seu site, e aí ela estaria disponibilizada. E quando fiscalizada, a Oi esclareceu que disponibilizava essa nota quando os contribuintes solicitavam, quando seus clientes solicitavam, ou seja, se o cliente fizesse alguma solicitação de nota relacionada ao pré-pago, ela disponibilizava. Então, a fiscalização entendeu que não estavam preenchidos todos aqueles requisitos da portaria CAT 121 e daí concluiu que seria prestação desacompanhada de nota fiscal. Mas vejam que a conduta apontada aqui foi: você não imprimiu e você não entregou essa nota fiscal ao seu cliente, né? Quando estaria obrigado a tanto. E vejam agora qual foi a multa aplicada. A multa aplicada é aquela que está lá no artigo 85, inciso 3, a linha E. Prestação ou recebimento de serviço desacompanhado de nota fiscal. Então, a pergunta, senhores jogadores, não imprimir e não entregar a primeira via da nota leva à aplicação da multa de prestar serviço desacompanhado de nota fiscal? Primeiro, veja, o que significa isso aqui, prestar serviço desacompanhado de nota fiscal? Onde está inserida essa multa? No inciso 3 do artigo 85, que é um inciso que trata, basicamente, de movimentação de mercadorias. Então, o que esse inciso 3 aqui está exigindo é que o contribuinte, quando ele está entregando, remetendo, transportando mercadorias, tenha a documentação fiscal à disposição, inclusive para facilitar fiscalização, né? Então, é um inciso do artigo 85 que basicamente diz respeito à movimentação de mercadorias. E aí faz sentido usar o vocábulo acompanhar, porque você tem a mercadoria sendo acompanhada pela documentação fiscal. É verdade que lá no final o inciso diz: quando couber, é aplicável na prestação de serviço. Aí eu pergunto a Vossa Excelência:
O que significa prestar serviço de telecomunicação na modalidade pré-pago, acompanhado de nota fiscal? Eu consigo prestar esse serviço e acompanhá-lo com a nota fiscal ao mesmo tempo? Isso aqui nós estamos falando de uma autuação de 2018, na época em que nem se comprava mais o cartão de pré-pago, né? Você fazia uma ativação do pré-pago em contato direto com a prestadora. Então, sequer existe essa transação ali, aquele momento que você poderia entregar uma nota fiscal. Então, dentro do serviço de telecomunicação, fazer o serviço ser acompanhado da nota fiscal só pode significar uma coisa, que é emitir a nota fiscal. Se a empresa emitiu a nota fiscal e disponibilizou o crédito pré-pago para o seu cliente, lembrando que ela só tem que emitir a nota fiscal quando esse crédito é ativado. Quando o cliente comprava o cartão de crédito, o cartão do crédito do pré-pago, a empresa não tinha que emitir a nota. Essa nota sempre foi exigida no momento da ativação, ou seja, no momento que aquele cliente liga para a empresa e ativa o crédito. Então, prestar serviço aqui desacompanhado de nota fiscal só pode significar não emitir a nota, né? Porque eu não tenho como fazer esse serviço ser acompanhado da nota de outra forma. Então, veja que daí eu já consigo ver que essa multa é uma multa, no mínimo, estranha para essa conduta. E aí fica a pergunta, então, será que a empresa emitiu as notas fiscais? E aí eu trago para Vossas Excelências o próprio demonstrativo do auto de infração. A multa foi lavrada com base nos valores destacados em nota fiscal. Então, a fiscalização pegou todas as notas fiscais que foram emitidas e disse: você não entregou essa nota ao seu cliente, então você prestou serviço desacompanhado de nota fiscal. Sinto muito, Vossas Excelências, mas isso não é prestar serviço desacompanhado de nota fiscal, né? E para não deixar nenhuma dúvida, pelo sentido do vocábulo, pela capitulação dessa multa lá dentro do inciso 3, que é um inciso que trata de movimentação de mercadorias, eu já vejo que a multa está equivocada. Mas para não deixar nenhuma dúvida, lá no regulamento de semestre, no artigo 184, ele ainda lista uma série de outras condutas que são equiparadas a prestar serviços acompanhados de nota fiscal. E, basicamente, são situações em que a nota fiscal é uma nota fiscal inidônea. É uma nota fiscal emitida por contribuinte em situação irregular, é uma nota com declaração falsa, é uma nota que falta requisitos básicos de validade. Aqui eu não listei todos, mas se a gente passar por todos, a gente vai ver que são notas fiscais inidôneas, notas fiscais que não seriam suficientes para cobertar aquela situação. A situação não se encaixa em nenhuma dessas, né? Então, basicamente, o que nós estamos dizendo é o seguinte: olha, essa conduta aqui, que foi apontada como sendo uma conduta infratora, você não entregou essa via da nota fiscal ao seu cliente, não leva a essa multa de prestar serviços acompanhados de nota fiscal. Inclusive porque essa é uma multa de 50% do valor das operações, Vossa Excelência. Então, assim, essa é uma multa claramente que visa coibir fraude, visa coibir sonegação, visa penalizar aquele contribuinte que presta o serviço sem emitir documento fiscal, né? O que não é o caso. Repito, a multa foi lançada com base nos valores das notas fiscais emitidas pela companhia, sem qualquer apontamento de que havia irregularidade ou inidoneidade nessas notas, né? Em situações como essa, como eu trago aqui um precedente da 11ª Câmara, a multa foi julgada totalmente improcedente, né? No caso aqui, por exemplo, no máximo caberia uma multa lá do inciso 3H, que é inobservância de requisito regulamentar, né, lá da portaria CAT 121, que, vejam, é uma multa de 1% do valor da operação e não uma multa de 50%. Essa multa de 50% não se compatibiliza com a conduta da empresa. Então, tal qual no caso anteriormente julgado por Vossas Excelências, se há alguma dúvida aqui quanto à capitulação dessa multa, se ela se aplica ou não à conduta do contribuinte, a nosso ver não há, a nosso ver essa multa é completamente incompatível com a acusação fiscal, mas ainda que houvesse, pelo artigo 102, essa multa teria que ser cancelada, né? E, ainda que não seja o caso, invocamos aqui também o artigo 527-A do regulamento do CMS, muito conhecido por Vossas Excelências, porque é uma multa que não resultou na acusação de falta de recolhimento de imposto, né? Apenas o suposto descumprimento de uma obrigação acessória. Como todos sabem, a Oi é uma empresa que está em recuperação judicial, então uma multa
por essa acusação simples de não entregar a nota fiscal, numa situação em que você sequer tem contato direto presencial com o seu cliente, é uma multa realmente incompatível com a situação, com o porte da empresa, com os prejuízos que vêm sendo oferidos pela empresa no último ano, né, nesse período, em 2018. Né? Inclusive, num caso muito similar, recentemente julgado pela 5ª Câmara Julgadora, essa multa foi reduzida a 5% do valor que foi lançado. Né? Mas, a nosso ver, realmente, a hipótese é de concluir pela incompatibilidade entre a conduta e Ela a não multa melhorou, aplicada. filha? Agradeço a atenção de Vossas Excelências e, nesse sentido, pedimos o provimento do recurso ordinário. Obrigado. Doutor Michel, parabenizo pela sustentação oral e pela objetividade. Eu devolvo a palavra para o doutor João. Obrigado. Cumprimento também o doutor Michel pela sustentação oral. Abrangeu todas as questões. Desculpe, doutor João, não está sendo possível ouvir. Desculpe. Agora sim, né? Sim. Cumprimento também o doutor Michel pela sustentação oral, né? Abrangeu todos os aspectos, todas as questões pertinentes ao recurso e com objetividade. E passando ao voto, conforme já foi bem delineado pelo patrono, a acusação envolve a falta de impressão, do acompanhamento do serviço pela primeira via do documento fiscal, ou seja, da nota fiscal de serviço de telecomunicações. Porém, deve ser salientado que não se trata apenas da falta de emissão da primeira via do documento fiscal, porque houve uma infringência da Portaria CAT 121 de 2015, que, de acordo com ela, para que o contribuinte, no caso da Oi, deixe de emitir a primeira via dessa nota fiscal na prestação de serviço, ele deveria cumulativamente deixar disponível um canal disponível tanto ao seu cliente quanto à Secretaria da Fazenda, um canal onde estivesse eletrônico, onde estivesse disponível essa primeira via da nota fiscal. E conforme conforme está registrado nos autos, eu falo no meu voto e já me referindo à manifestação fiscal, ao relatório circunstanciado, o contribuinte, apesar de notificado, não conseguiu comprovar que tivesse oferecido esse acesso, uma vez que ele não emitia a nota fiscal, que ele tivesse disponibilizado o acesso a essa nota fiscal, nem para o contribuinte, nem para a Secretaria da Fazenda. Eu vou só ler uns trechos aqui, onde, por exemplo, em atendimento à notificação da fiscalização, com relação a essa questão que a qual eu estava me referindo, o contribuinte informou que a emissão da nota fiscal ocorria no momento da utilização do crédito multiuso para serviços de telecomunicações, frisando que a referida nota fiscal era disponibilizada ao cliente por e-mail após sua solicitação nos canais da empresa. Isso foi o que o contribuinte informou. Agora, eu digo, verifica-se que a autuada deixou de observar a legislação ao emitir a nota fiscal no momento da aquisição do crédito multiuso para serviços de telecomunicação, conforme prescreve o artigo 3º da Portaria CAT 121 de 2015. O contribuinte declarou que as referidas primeiras vias não são impressas nem entregues aos tomadores do serviço. O cliente, se assim desejar, ele deve acessar os canais de atendimento da empresa para solicitar por e-mail o envio da nota fiscal. E desse modo, a autuada encontrava-se obrigada a imprimir e entregar a primeira via do documento fiscal ao tomador de serviço no momento em que o crédito era disponibilizado, reconhecido ou ativado pela empresa de telecomunicação. E salienta-se que a Oi afirma possuir canais de atendimento ao cliente para solicitar informações, sem, no entanto, comprovar a disponibilidade de consulta de documento fiscal no seu próprio sítio eletrônico.
e deixou de trazer aos autos provas da existência de página ou link de acesso com essa finalidade em seu sítio eletrônico. E, conforme eu já falei, além de não disponibilizar o acesso a essa nota fiscal em seu sítio eletrônico, ao tomador do serviço, o contribuinte também não disponibilizou esse documento fiscal para a Secretaria da Fazenda. Eu vou ler um trecho do termo circunstanciado da ação fiscal de folhas 11 e 12 nesse sentido. O auditor fiscal diz o seguinte, que insta a salientar que a justificativa dada nas respostas à notificação, onde o modelo de negócios praticado pelo contribuinte daria uma contabilização dos créditos utilizados, não justifica a conduta adotada, pois o acesso a esta contabilização não é dado ao fisco. Na nota fiscal de telecomunicação, deve conter todo o valor do serviço prestado, bem como outros valores cobrados a qualquer título. A falta de acesso ao fisco ao sistema de consumo do crédito é de tamanha gravidade, pois não é uma conduta transparente e vai de encontro à legislação vigente. E frise-se, se a contabilização, ainda o auditor fiscal falando, se a contabilização fosse transparente, pelo menos os valores estariam presentes na nota fiscal, mesmo sendo valores fora do alcance do tributo estadual, pois todos os valores cobrados do usuário devem constar da nota fiscal de serviço de telecomunicação. Finalmente, a legislação é clara e objetiva, vide o item tal, sendo que, de acordo com o artigo 111 do CTN, a legislação deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao contribuinte interpretá-la conforme lhe convém. Portanto, eu entendo caracterizada a infração. Com relação à penalidade, questionada, inclusive pelo patrono, que é a do artigo 85, inciso 3, a linha E da Lei 6.374, ela se refere a infrações relativas à documentação fiscal e a linha E fala da prestação de serviço desacompanhado de documentação fiscal. Eu entendo que realmente não se trata de falta de emissão de documento fiscal, mas, conforme eu tentei explicar, além de não haver emitido o documento fiscal, o contribuinte não observou a legislação pertinente com relação às obrigações alternativas, que eram disponibilizar o documento fiscal, o acesso às informações, tanto ao tomador do serviço quanto à Secretaria da Fazenda. Portanto, se trata realmente de prestação de serviço desacompanhada de documentação fiscal. Com relação ao mencionado, que é um outro auto de infração, tratando da mesma infração, que foi julgado favoravelmente ao contribuinte, que deve ser, o patrono referiu-se ao julgado da 11ª Câmara, eu não registrei isso, mas registrei o número do auto de infração, que é 446.921, deve ser esse, que trata da mesma acusação. Eu pesquisei no sistema público, né, do tribunal e verifiquei que este processo encontra-se ainda pendente de julgamento da instância ordinária, portanto, ele não teve ainda uma decisão definitiva. Porém, existe um outro auto de infração, o 436.078, que trata das mesmas infrações e que teve este talvez outra composição, não sei, mas também pela 11ª Câmara Julgadora, estou vendo, foi mantido integralmente e não foi interposto recurso com relação a esta, mantido integralmente a acusação e não foi interposto recurso ordinário, apenas houve um pedido de retificação de julgado, porém a única alteração na decisão anterior foi no sentido de reduzir os juros à taxa Selic, portanto a acusação foi mantida, o auto foi mantido integralmente. Com relação ao questionamento da confiscatoriedade da penalidade, a penalidade está em sintonia com a infração e não cabe a este tribunal, a esse órgão julgador, questionar o grau da penalidade, uma vez que a dosimetria da penalidade é estabelecida pelo legislador e não cabe, de acordo com o artigo 28 da Lei 13.457, não cabe a esse órgão julgador questionar a constitucionalidade das leis. Com relação ao pedido de redução ou elevação da multa,
aplicada nos termos do artigo 527-A do regulamento do ICMS, há diversos critérios estabelecidos no artigo 527-A que devem ser analisados antes de se decidir pela concessão desse benefício fiscal, e eu digo que, verificando os antecedentes fiscais do contribuinte, eu entendo que não é recomendada a relevação ou redução da multa, uma vez que, primeiro, verifica-se que o contribuinte já possui outros antecedentes, inclusive, conforme discorrido há pouco, inclusive relativos às mesmas infrações. E, além disso, também com relação ao porte econômico, a empresa teve, conforme consta do auto de infração, entre operações, um volume de operações de saídas e prestações realizadas no último exercício, no exercício anterior ao auto de infração, superior a 2 bilhões e 200 milhões de reais. Portanto, entendo que não seria uma inobservância ao princípio da isonomia com relação aos demais contribuintes, conceder uma relevação ou redução da penalidade. E observo, porém, que se o contribuinte tivesse recolhido a multa presente no auto de infração, dentro do prazo de 15 dias da lavratura do auto de infração, teria tido uma redução bem significativa de 70%, ou após mais alguns dias de 50%. E, portanto, eu entendo que não deve ser concedido o benefício da redução, relevação da multa. E, diante de todo exposto, eu conheço do recurso ordinário, mas nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida. Obrigado. Doutor Silag, parabenizo pelo voto. Esses processos sempre são muito complicados, né? Demandam uma análise bem detalhada. Doutora Maria Helena. Parabenizo a sustentação oral do Dr. Michel, bem esclarecedora, o voto do Dr. João. Presidente, eu já me manifestei em relação ao caso semelhante de outra operadora em outra ocasião, exatamente pela legitimidade da multa aplicada, que a princípio não se mostra adequada à infração. Então, se a presidente permitir, eu gostaria de pedir vista. Pois não, doutora Maria Helena. Doutor Flávio, aguardo o retorno. Sem áudio, doutor. Eu cumprimento o doutor Michel pela sustentação oral, cumprimento o doutor João pelo voto. Nesse caso, pelo que eu entendi, a autuação ela foi feita porque a empresa emite a nota no momento em que a ligação é realizada e deveria ser emitida no momento em que o crédito é ativado. Então, pegar lá o demonstrativo, tem valores de 80 centavos, de R$1, de R$7, enquanto que o crédito a gente sabe que ele é comprado em valores redondos, né? Então, a apreensão dos fatos que eu fiz desse processo, o principal motivo da autuação foi esse. E não é uma infração tão formal assim, porque no caso aí, se os valores pré-pagos forem em parte utilizados para serviços de valor adicionado, né, despertador, esse tipo de serviço que é cobrado na telefonia pré-paga, pode haver uma diferença entre as bases de cálculo aí, do valor da recarga e do valor oferecido à tributação. Então, pelas conclusões aí, eu tendo a acompanhar o doutor João Carlos nesse ponto. Em relação ao artigo 527-A, eu observo que existe uma multa de 50% prevista na legislação, que no caso aí redundaria numa multa de aproximadamente 300 milhões,
e por força ali do limitador do artigo 85A, que limita o valor das multas isoladas a 1% do faturamento dos últimos 12 meses, esse valor aí já foi reduzido de cerca de 300 milhões para 22 milhões. Então, também por esses fundamentos aí, eu tenderia a acompanhar o Dr. João Carlos pela conclusão, mas fico aguardando aí o retorno das vistas da doutora Maria Helena para fechar a questão sobre o assunto. Tá certo. Obrigada, doutor Flávio. Representação, aguarda o retorno. Obrigado, presidente. Eu prefiro aguardar o retorno. Muito obrigado. Certo, obrigada. Então, deixa eu ver aqui isso. Senhora presidente, Pois não, se puder só fazer um esclarecimento de fato quanto Pois ao não. voto do Dr. João. Dr. João, não sei se é tão relevante assim, mas só para esclarecer, o auto de infração que foi mencionado por Vossa Excelência, 4136.079, é porque esse auto teve vários votos e, na verdade, no final concluiu-se pela redução a 5% do valor lançado. Então, só para esclarecer que não foi mantido na integralidade. Tá? Obrigado, doutor Isabel. Obrigada, doutor Michel. O processo 41.51.781, ele sai em vista com a doutora Maria Helena. Doutor Michel, quando esse processo retornar para uma sessão futura, se o senhor quiser acompanhar o julgamento, já sabe qual é o procedimento, tá bom? Obrigado, Muito doutor Isabel. Obrigado a todos pela atenção. Bom trabalho. Obrigada. Bom dia. Encerrar o julgamento. Muito bem. Então, agora, nós vamos para o primeiro da pauta, que é o 41.48.080, two-term, pesquisa clínica, processo de relatoria do Dr. Flávio. Dr. Flávio, não temos presentes para a realização de sustentação oral. Então, deixa eu só registrar aqui. Representação. Como tem o recurso de ofício, quer que eu faça o registro... Opa, sumiu aqui. Quer que eu faça o registro da sustentação ou não precisa? Eu acho que não é necessário, mesmo porque Certo. no recurso pedimos o não provimento, né? Então, Perfeito. Kit. Ausente. Ok. Pronto, doutor Flávio. Já está aberto para Tá, eu vou colocar aqui edição. o voto no sistema e registrar. Bom, esse auto de infração, ele tem um único item de acusação, que é relacionado à falta de pagamento do imposto na entrada de mercadoria pelo diferencial de alíquotas, o DIFAL. Então, foi apresentada a defesa apresentada, ela basicamente questionou alguns lançamentos constantes na AGIA que não teriam sido considerados pela fiscalização, alegou a existência de saldo credor e alegou que teria tentado substituir as GIAs e que não conseguiu substituir as GIAs. Então, o julgamento de primeira instância, ele reconheceu um dos
um dos lançamentos apontados na GIA pelo contribuinte, que não teria sido reconhecido pela fiscalização, e cancelou o subitem 1.6 do DDF, ficando mantido o auto de infração em relação aos demais itens. Então, em relação a esse item 1.6 que foi cancelado, foi interposto o recurso de ofício, a representação fiscal converteu, encaminhou os autos em diligência para o autor do feito, o autor do feito concordou com a exclusão do subitem 1.6, após o que a douta representação fiscal elaborou parecer pelo não provimento do recurso de ofício. O contribuinte, por sua vez, no recurso ordinário, ele deixa de questionar os outros lançamentos em GIA que não foram reconhecidos na primeira instância e mantém os questionamentos sobre saldo credor e sobre a tentativa dele de substituição das GIAs. Eu já tinha disponibilizado o voto para vocês, eu vou poupá-los da leitura aí, porque o caso é bastante simples, né? Mas, enfim, quanto ao argumento da existência de saldo credor, eu estou afastando aí, de acordo com a posição consolidada do TIT sobre a matéria, em relação à questão das substituições da GIA, ele não apresenta sequer o protocolo aí de tentativa de substituição das GIAs, ele apresenta apenas uma impressão do sistema de elaboração das GIAs, né? Então não existe uma data para a gente confrontar se as GIAs foram transmitidas antes da ação fiscal, depois da ação fiscal, enfim. Eu estou afastando esses argumentos e, em razão aí da petição protocolada pelo Dr. Tony aí recentemente no processo, eu estou dando parcial provimento ao recurso ordinário para limitação dos juros à taxa Selic. Assim, se tiver alguma dúvida, assim, ou se quiserem que eu leia mais detalhadamente algum ponto do voto, mas a princípio é um processo bastante simples. Doutor Flávio, parabenizo pelo voto e pela objetividade. O senhor já tinha disponibilizado, como bem falou, o voto? Sim. A princípio, eu não tenho nenhuma dúvida, mas antes eu vou passar a palavra para a doutora Maria Helena. Eu tinha lido o voto também. Nesse caso, a única infração que subsistiu refere-se à compensação com saldo credor, que a gente sabe que não tem possibilidade, né? Então, eu acompanho o doutor Flávio. Perfeito, doutora Maria Helena, obrigada. Doutor Silag. Parabenizo o Dr. Flávio. Realmente não é um processo complexo, né? Conforme ele falou, e entendo que todos os aspectos já foram bem analisados, a questão já foi exaurida e, portanto, eu acompanho o voto do Dr. Flávio. Perfeito, obrigada, doutor Silag. Representação? Obrigado, senhora presidente. Nada a acrescentar na discussão, que me parece, como foi observado, já está exaurida. Muito obrigada. Bom, doutor Flávio já registrou. Recurso ordinário conhecido, parcialmente provido, recurso de ofício conhecido e não provido. Muito bem. Então, eu vou encerrar debates. Quórum. Votação.
Muito bem, então o processo 41.48.080, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício foi conhecido e não provido. Então, certo, tá tudo certo. Muito bem. Muito bem, senhores, todos votados, todos votados, não, todos resolvidos. Então, creio que terminamos, não temos mais ninguém aqui presente. Então, Fechou o microfone, presidente. desculpa, a força do hábito. Bom, todos julgados, todos resolvidos aqui. Então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 15 de março de 2024. Eu peço a gentileza do Oswaldo encerrar a julgação, encerrar a gravação, e agradeço a todos pelo empenho e dedicação de sempre.